Eu vejo que não existe, eu não acredito em equilíbrio na vida, não existe. Eu não acredito. Eu acredito que existe uma equalização. Uma hora vai estar mais, sabe, igual esses dias eu falei pro meu esposo. Lembra quando a gente aprendeu a falar inglês? Não era o que você falava que era o tormento, era quando o outro respondia. Verdade. Não venha me dizer que na sua casa é diferente, não, porque não é. Ou às vezes você fala assim, porque o meu não fica deitado. Não, às vezes o seu fica na mesa do boteco. Às vezes o seu, como a Thelma falou, ele prefere ficar em casa porque ele não aguenta ficar dentro de casa. Prefere ficar fora. Prefere ficar fora de casa. Olá, seja muito bem-vinda ao 10º episódio. Chegamos ao 10º. Do Café com Imigrante Podcast. Yes. Yeah. Obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui. Sim. E quem chegou aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou uma das hosts aqui do podcast. Meu nome é Thelma Cíntia. E estou aqui com a minha outra host amiga. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marjorie Amaral, a segunda host desse podcast. Não nessa ordem, não há primeiro e segundo. Aqui a ordem dos fatores não altera o resultado. Não altera. E aí, quer falar o tema? Eu falo. Uau, o tema de hoje é bem... Vamos falar diretamente com mulheres, mas se você é um esposo, um namorado que ama a sua esposa, você precisa também assistir, porque boa parte do que a gente vai falar, você tem contribuição nisso daí. Pode falar. Posso falar. Porque tem tanta mulher destruída aqui na América. E a gente quis muito fazer esse tema, porque aqui a gente fala com mulheres que são mães, que não são mães, que são casadas, que são solteiras, que todas nós, mulheres. Exatamente. Destruída tanto emocionalmente, financeiramente, enfim, em vários quesitos, assim, né? Tanto pessoal quanto profissionalmente. Acho que a gente poderia englobar nisso tudo, né? Eu acho. Até porque a gente é a gente, né? E aí a gente vai refletir na nossa maternidade, no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Então a gente vai falar da mulher mesmo, como ela individual, porque acabei de falar, né? A gente é tanta coisa e eu acho que aí é que a gente vira o peteco. Que a gente é tanta coisa e aí a gente nem sabe mais o que a gente é, né? É verdade. Ou talvez é porque a gente quer ser também tanta coisa e acaba se perdendo. Você sabe que eu tava me perguntando, né? A geração X, a geração Y, a geração não sei o quê, não sei o quê. A nossa geração agora tá passando por um processo, eu falo isso baseado na internet, né, gente? Porque se tem gente falando, é porque tem muito mais gente ouvindo. Ninguém fala o que o outro quer ouvir. Então, se todo mundo tá falando, é porque tem demanda. E aí a nossa geração tem falado muito dessa coisa do papel da mulher, do papel do homem também e tal, mas aqui a gente vai falar do papel da mulher. E aí eu fico me perguntando, a geração anterior, eles tinham outros desafios e eles discutiam outras coisas. E parece que a gente não aprendeu muito, assim, uma coisa... Parece que a gente mais desaprendeu, né? Do que aprendeu com a geração anterior. E é por isso aquela frase que... Não sei quem é que fala, acho que muita gente já falou. A gente passa os anos, passa séculos, décadas, e a gente não mudou nada. A sensação que a gente tem é que a sociedade não anda para frente, às vezes. Nossa, que pergunta profunda! Às vezes muda muito também, né? Porque, por exemplo... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui é tudo inédito, tá? Não tem script, não tem roteiro, porque a gente fala, vamos deixar com flow. Então, assim, o que você tá assistindo aqui... Gente, eu acho que nessa cadeira eu fico meio caída. Depois vocês me falam aí. Fica, não, tá ótimo. É porque ela é mais baixinha, essa cadeira. Aí como eu sento pra... Eu acho profunda essa sua pergunta, porque ao mesmo tempo que eu considero que nós evoluímos bastante e que cada época teve a sua contribuição e também os seus desafios, é por isso que parece que a gente não anda pra frente, assim, parece que não evolui, porque a cada momento você tá vivendo um desafio diferente. A sociedade, né? A sociedade. Igual, por exemplo, eu vi esses dias uma frase que dizia assim: nós somos uma geração na qual os nossos pais trabalharam e lutaram muito para sair do campo, e a próxima geração é uma geração que está se tornando uma geração que está
se esforçando para voltar para o campo. Mas ninguém quer voltar pro campo a capinar, né? Acho lindo isso. Vocês não sabem o que é voltar pro campo, gente. Já acamparam? Eu acho que é isso um pouco também. Eu acho assim que teve, não sei, talvez uma desconexão muito rápida, mas eu não vejo dessa maneira. Não foi não a nossa antiga geração, não foi nossos pais, foi antes. Foi antes. Eu acho assim, ó, vamos lá. O papel da mulher. Por que existe a mulher? Por que a mulher aqui, né, na América é tão sobrecarregada? Até tem um subtítulo aqui: solidão, sobrecarga, abandono, independência forçada. Ou dependência forçada. E o caminho de volta para si. Muitos pontos a gente analisa, por exemplo, a própria vestimenta. A gente não sabe mais quem a gente é, porque, né, a gente muda completamente, muda os horários das refeições que a gente faz aqui. Nossa. Muda o jeito que a gente calça sapato por causa do jeito que a gente trabalha. Tudo isso impacta de um jeito tão profundo. Aqui é um país mais matriarcal do que patriarcal. O próprio país, o sistema. A gente é elogiado na rua porque eu tenho 3 filhos. No Brasil eu sou louca e irresponsável. Você é louca que você tem 3 filhos? Então esse impacto traz... Aqui nos Estados Unidos, e aí você me fala se você sofreu esse impacto mais negativamente ou mais positivamente, porque no meu caso, eu acho que eu sou mais acolhida como mulher aqui nos Estados Unidos, pela sociedade, porém, contudo, todavia, a sobrecarga familiar ficou maior por causa dos filhos, por não ter rede de apoio. O meu casamento mudou muito, então isso também impactou positivamente para mim, para nós. Amadurecemos, né? Minha mãe que fica, gente... Vocês com 40 anos, ainda assim, ainda assada, ela não conforma. Vocês deviam ser melhores do que a gente. Eu só tinha minha mãe para conversar, uns professores que sabiam menos que eu, minha mãe é muito inteligente, e só, vocês têm padre na ponta, vocês têm padre no celular de vocês têm psicólogo, vocês têm coach, sei lá o que é que vocês falam. Como é que vocês não são melhores do que a gente? Minha mãe acha absurdo. Pois é, né, mãe? Alguma coisa deu de errado. Quem criou essa geração foi vocês. Nada melhor como jogar na culpa. O que eu vejo, sinto e percebo é que nós estamos vivendo, e até a geração 35 menos, tá? É uma geração muito frágil. Dima? É uma geração muito mimizenta. Você acha que 35 menos? Sim. Eu atendo mulheres, né? Então, assim, eu como terapeuta, eu falo, se você tem 30 anos e até hoje você culpa sua mãe... Mas pelos seus resultados, tá passando da hora de você largar de ser essa menininha, tratar os traumas dessa menininha e se tornar de fato a coautora da sua história. Mas o pior de tudo é que eu acho que isso já passou a barreira dos 40. A mulherada da década de 80, umas meninas. Eu tava vendo um vídeo muito engraçado. A mulher falando assim, gente, o que vai ser das avós da nova geração? Você viu? Tipo assim, gente, antigamente as nossas avós faziam novena, círculo de oração. Hoje as avós, assim, fulana, você ia pra casa da sua avó fazia uma peta, um negócio. E aí hoje, fulana, traz aí uma Heineken pra mim. Eu sei que isso pode ser polêmico, né? A gente sempre tá trazendo polêmicas aqui no podcast. Mas vale a reflexão. E nós estamos aqui nesse momento de reflexão mesmo. Porque assim, gente... É porque não é um ponto... Eu tava até assistindo um podcast nosso. Eu assistindo no meu próprio podcast. Adoro, falando, viu? Falar que massa isso. Porque a Marjorie falou assim, tem mulher que não aguenta acordar cedo. E aí eu falei, o ponto não é ela acordar cedo. O ponto não é ela beber a Heineken. O ponto é por quê. Porque uma coisa é você tomar uma Heineken para relaxar. Outra coisa é para se sentir uma história que você não é. Eu vejo mulheres de 60 anos se recusando a envelhecer. Não é se recusando a se cuidar, é se recusando a envelhecer. É tanta superficialidade nessa geração pra cima, né, que eu nem sei mais como é que anda contando as gerações. Eu acho que não conta mais de 20, quer dizer, eu sei que não conta mais de 20 em 20, talvez de 10 em 10, mas eu vejo isso na gente mesmo.
eu me vejo rejeitando umas funções, obrigações, que minha mãe, quê? Ela falou assim, você tá reclamando disso? Às vezes ela me liga para falar, porque a fulana não quer cuidar dos filhos. E eu fico calada, porque eu penso, eu também, se eu pudesse. Eu acho que existe hoje uma questão de querer provar alguma coisa, querer ser demais. Ser o que não é. Ser o que não é. Tipo assim, ser o que não é querer provar alguma coisa que ninguém tá te pedindo aprovação. Ninguém. Eu sou o seguinte, tem amigas minhas que falam assim, nossa, mas você tá parecendo velha. Eu falo, gente, obrigada. Amo esse elogio. Pra mim, envelhecimento significa maturidade. É isso. Eu amo ser chamada de velha. Eu amo dizer, eu amo a minha casa, eu amo os meus livros, eu amo acordar antes da minha casa de madrugada para ler a Bíblia. Eu quero no futuro, daqui 20 anos, que eu vou ter 55 anos, as pessoas olharem e falarem assim, a Marjorie é uma mulher sábia. Puta madura, né? Ela é uma mulher inteligente. Vai lá que ela tem um bom aconselhamento, porque ela é uma mulher de Deus. E tipo assim, quando eu falo de mulher de Deus, eu sei que isso hoje tá muito deturbado, sabe? Mas é porque... porque ser de Deus não quer dizer que você é sábio. Sim. Você pode buscar Deus nas suas orações e não ter capacidade de dar um conselho bom pra ninguém. Você entendeu? Então assim, eu quero ser essa mulher. Mas assim, eu acho que o que eu entendo hoje, o que eu enxergo hoje, é que a gente, mulher, da nossa geração, 35, 50 e poucos anos, a gente não entendeu de verdade a nossa função. Por isso que eu te falei, cara, que interessante. O problema não é você fazer ou deixar de fazer. O problema é por quê? Por que é tão pesado cuidar de um filho? Por que é tão... As pessoas acham exaustivo, enlouquecedor cuidar de uma criança? É a fase. O que você vai fazer? É cansativo, pô. É cansativo. Eu acho que é muita falta de clareza. Primeiro, falta de clareza. Segundo, falta de conhecimento, porque aí tem uma diferença entre o americano e o brasileiro. O americano, ele vai engravidar, quando eu limpava a casa, eu via muito isso. A pessoa tá pensando em engravidar, ela compra um livro para aprender sobre maternidade, aprender sobre criação de filho, saber quanto custa uma criança. E aí, o brasileiro não tem muito isso. Eu não porque vejo quem deveria ensinar a geração anterior, né? Sim, e eu vejo o brasileiro é muito emocional no quesito, gente, porque nós somos seres emocionais. Mas o brasileiro, todas as decisões que ele toma é pautado na reação. Ai, tô empolgado, vamos. Ai, tô não sei o que, vamos. Ai, tô apaixonada, vamos ter um filho. Por que você vai ter um filho? Porque eu amo ele. Gente. Mas você acha que o brasileiro, essa geração... Não sei se os nossos pais eram assim... tanto assim, né? Se bem que a gente vem de uma geração de filhos de mãe solo. Muitos homens. Minha mãe não tinha conhecimento nenhum, coitado. Minha mãe veio de uma geração que, assim, foi fruto do meio. E como diz, graças a Deus por não ter acontecido coisa pior. Porque minha mãe, assim, a minha história, a minha avó, filha de Índia, abandonada pelo marido com 4 filhos... Minha mãe tinha 6 anos, quando meu avô sumiu de casa. Então, você entendeu? Minha avó não tinha tempo para ensinar 3 meninas e 1 menino. Então, mas olha só, a covardia desse homem. Sim. Ele estava resistindo sustentar o papel de homem dele ali. E impedindo que a sua avó vivenciasse o papel de mulher dela. É isso que eu te falo, as gerações passam e a gente não aprende, cara. Porque é isso que acontece aqui nos Estados Unidos muitas vezes. Só que eu acho que, olha só, o insight que me veio agora. A geração da minha avó foi uma geração de mulheres muito vulneráveis. Dependentes ali do esposo, do marido. Desvalorizadas. Como diz minha avó, ou a gente trabalhava na roça. Se você fosse para o mercado de trabalho, caso você não fosse filha de rico e não tivesse estudado, você era faxineira, empregada doméstica, fui abandonada pelo marido e tudo mais. E aí eu acho que isso gerou em nós esse sentimento que nós temos hoje de tipo, eu preciso ser boa, eu preciso ser autossuficiente, eu preciso ser competente, eu preciso dar conta. Porque eu vejo que não existe, eu não acredito em equilíbrio.
na vida, não existe. Eu não acredito. Eu acredito que existe uma equalização. Uma hora vai estar mais, sabe, igual esses dias eu falei pro meu esposo assim, é tão gostoso quando a gente entra numa fase do casamento que você, de fato, tem a pessoa ali como a sua outra metade, e não como metade, mas assim, no dia que eu tô 20%, ele ser os 80%. E no dia que ele tá 10%, eu ser os 90% dele. Entende? É muito gostoso quando você chega nessa fase. É muito gostoso. E não é fácil chegar nessa fase. Pois é, gente, essa fase ela não vem não, ó. Você constrói. Você constrói, ela não vai. É igual esses dias eu falei para as minhas alunas, você não vai acordar do dia pra noite com um marido que você sonhou em ter. Você não vai acordar. E você é a esposa E você também não vai ser a esposa que ele sonhou em ter, minha filha, porque assim, não então, vai. mas veja, muito bem, você trouxe o relato da sua sogra, da sua avó. Da minha avó. Quantas brasileiras da nossa idade hoje vivem aqui Vivem desse a mesma jeito? coisa. O homem se recusa a ser o pai, aquele provedor e etc e tal, porque são tantos motivos que os motivos de verdade importam até a página 5, porque aí, se a gente for ficar, é por isso, a gente não parte por propor, tá? E fazer o que então? E fazer o que então? E fazer o que então? E o fato é que os motivos dele não interessam a você. Assim como os nossos motivos de, eu sou guerreira, eu sou isso, eu sou aquilo, também não interessam a ele, porque eu tô sangrando em cima de quem não me cortou lá atrás, né? Digamos assim. Uau. E o cara tá sofrendo. E a mesma coisa ao contrário. Então a gente vê as histórias se repetindo aqui, que a gente pode ler a Bíblia. Eu tenho uma explicação para isso. Existe uma repetição de padrão comportamental. Nós, como mulheres, como ser humano, tá? O nosso cérebro ele vai buscar aquilo que é usual, que é comum pra gente. Familiar, né? Que é familiar pra gente. Então, assim, se você veio de um lar destruído, por mais que você diga, eu quero um lar diferente, etc., às vezes você constrói sua família e você vê aquele padrão se repetindo. Porque nós fazemos escolhas inconscientes. O nosso cérebro, ele tá buscando aquilo que é familiar, aquilo que é normal para ele. Então, muitas vezes, tem mulheres que foram abandonadas pelos pais que só procuram um relacionamento com homens que não estão disponíveis, que não estão dispostos e comprometidos Disponíveis mesmo. Disponíveis para aquela família. Para aquela função. Para aquela função, sabe? Olha, meus pais são filhos de pais separados. Então, minha avó paterna teve que sair de casa porque era espancada pelo marido. E assim, era ameaça de morte todo dia. Ela teve que literalmente fugir de casa. A outra foi abandonada pelo marido. Meu avô, outra família em Anápolis. Naquela época, a distância Anápolis-Goiânia era gigantesca, né? Meu avô também. Como diz a minha mãe, dormiu, acordou sem a presença do pai. Que voltava não sei quanto tempo depois. Voltava. Tipo assim, as pessoas ficavam sabendo que ele estava em tal lugar. Então, são filhos de pais separados. E eu vejo o esforço dos meus pais para estarem juntos até hoje. Juntos. Porque, assim, foram duas crianças negligenciadas, muito negligenciadas, se relacionaram muito cedo, não é normal 14 anos já se relacionar, minha mãe engravidou com 18 e etc. E olha pra você ver que loucura, eu repeti esse padrão. Eu engravidei com 19, casei muito cedo, né? E assim, eu repetia padrões da minha mãe, hoje percebi, e meu esposo também repetia padrões do meu sogro. É normal. É normal. E a gente tem que buscar... É um modus operandi que você aprendeu. Exatamente. Eu tenho uma amiga aqui que o filho foi embora com a mãe, e quando ele voltou, eu falei, você tá preparada? Porque ele é manipulador. Ele não sabe viver de outro jeito. Porque ele aprendeu com os pais. O pai negligenciou ele, a mãe é completamente narcisista, coitada, doente mesmo, manipuladora, e aí ele fica manipulando aqui, aí de vez em quando ela traz uma coisa pra mim. E aí eu falo pra ela, eu quase consultei o nome dela. Eu falo pra ela, amiga, ele não sabe viver diferente, ele aprendeu a ser assim desde pequenininho. Assim como criança chora pra conseguir as coisas, é chorando que eu consigo, então vou chorar até conseguir. Aí depois começa a... Então ele aprendeu a manipular. Eu vou conseguir me fazendo de vítima? Deu certo. E aí ele vai levando nessa toada.
É normal, é assim. Por isso que a gente repete muito que os nossos pais, nossas mães fizeram, né? Agora, tem gente que destoa demais também. Tem gente Destoa total. que E aí é o que eu rejeita falo, nós. meu pai e minha mãe, meu pai um dia, foi lindo assim o testemunho dele, ele falou assim, olha, eu cresci vendo o meu pai bater na minha mãe. Inclusive, com pouquíssima idade, assim, ele teve que salvar a minha avó de um episódio. Uhum. E ele falou, eu cresci dizendo, eu vou ter uma família. Eu não vou bater na minha esposa. Eu vou ter uma família. E meu pai, ele é assim, como diz minha mãe. Se ele pudesse, ele botava nós três assim, ó. Ninguém toca, deixa que eu faço. Ah, não quer fazer não? Ele fala. Uhum. Ele fala, quando a gente vai casar, assim, ele fala, olha, você tá tirando ela daqui. Eu lembro até hoje, ele falou, Ademir, você tá tirando ela daqui. O dia que você não quiser ela mais, não judia dela. Minha mãe fala. Não faz nada com ela. Me Minha mãe devolve falava- ela. Minha mãe falava assim pro meu marido: no dia que você quiser dar uma peia, me chama, deixa que eu dou. Deixa que eu faço. Não faz. Porque Então, vai ser assim, ruim pra você também, né? e pra nós, Porque sabe o quê? Os tesourinhos que tem em casa. Que hora outra? mas nós tivemos pessoas pra se posicionar por nós. E tem mulheres que nunca tiveram. Mas mesmo se posicionando, eu vejo casos de mulheres que foram assassinadas e o pai... Enfim, assim, é óbvio que não existe uma regra para todo mundo, cada um tem sua história, cada um tem uma coisa que aconteceu em algum momento ali que fez ela virar a chave. No nosso episódio com a Eli, que vocês assistiram, ela falou isso, ela não dava para eu saber se ele ia ser um bom pai, porque ele não era um pai ainda. Isso é muito difícil para nós e vamos trazer aquela provocação que aquela seguidora, uma seguidora, a Michelle. Nossa, foi incrível. Ela é minha amiga. E ela pegou e falou assim, no nosso primeiro episódio, a gente trouxe muito essa autorresponsabilidade pra mulher, Foi né? no segundo episódio. Segundo? Segundo. E aí ela falou, cara, legal, mas eu me senti muito mais cobrada. Por que que eu tenho que ser responsável para que ele seja um homem bom? Para que ele seja um homem desenrolado? Por que tudo sobrecai sobre mim? Uai. E eu falei, entendo, concordo com esse seu raciocínio, porque eu saí daí, eu tava lá. Você faz o seu que eu faço o meu e não sei o quê. Só que, na verdade, eu não tava fazendo o meu. E às vezes a gente ainda está lá. A gente ainda está lá. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, com muito amor no coração. A gente trocou vários áudios com essa seguidora. Michelle, beijo. Muito obrigada pelo Feedback. gente. Sim. Fala com a gente. Sim, é bom para ter esses papos profundos, assim, refletir até mesmo sobre o que a gente fala. Porque eu vejo, e aí talvez por isso essa é tão pesado pra gente, porque eu vejo que a mulher, com a sua sensibilidade, ela percebeu que se ela não fizesse algo para mudar a história, nada mudaria. É isso. Esse é o ponto que ela fala. Ela fala, Exatamente. se eu não fizer, ele não faz. Será? Mas também, outra coisa, se eu não fizer, ele não faz, tudo bem. Só que essa questão de fazer nos transforma em pessoas muito difíceis. Eu fui uma pessoa muito difícil. E enquanto eu estava nesse posicionamento, eu que faço, eu que sei fazer, eu que isso, eu que aquilo. Eu só faço porque você não fez? Eu faço porque você não faz. E eu jogava isso, eu faço porque você não faz, tá vendo? Porque você me tirou da casa do meu pai, porque você isso. Eu era essa pessoa. Eu tive que mudar o meu posicionamento. Viu porque o pai dela falou, não bate, não? Mas meu pai também me falou, tá? Não avança. Meu pai sempre me falou. Porque se você avançar e ele te bater, quem vai te bater meu sou pai eu, não sempre avance me homem. disse, não levanta a mão, não Pra um homem. nem ameaça, né? Aliás, Sim. gente, nem precisava avisar umas coisas dessas. Mas às vezes precisa. Pois é. E aí, o que acontece? Eu sempre jogava. Porque isso, porque aquilo. As pessoas não gostam de se sentir atacadas. As pessoas, quando elas são atacadas, o que vocês precisam entender, que independente se for com homem, ou mulher, quando as pessoas se sentem atacadas, elas contra-atacam. Elas se defendem. Se eu vier aqui conversar, às vezes nas nossas conversas isso já aconteceu, tá? Às vezes aqui, ó, na conversa, se sentiu atacada. Se eu continuasse, por exemplo, no contraponto, o que ia acontecer era E defendendo. Sim, o que eu fiz? Desculpa, não quis soar eu tive que, já que eu avancei, deixa eu recuar.
E é isso que não acontece. gente... Nós estamos assim, ó. Ah, eu sou Mulher Maravilha, eu não recuo, eu faço. Pode bater no peito que eu bato essa bola. Cuidado, porque com esse posicionamento de você perde a sua feminilidade, você perde o seu acolhimento, você perde a doçura da mulher e as pessoas se afastam de você. Você adoece. E você adoece. Sabe por quê? Esse é o ponto principal, você adoece. Você adoece por quê? Porque a gente tá falando uma coisa que é óbvia, uma coisa que o cara não se mexe, que o cara não faz, que isso e aquilo, e quem diz que ele não tá fazendo? Ele pode ser que ele esteja... Eu vou dar um exemplo de 2 casais reais. Eu não vou citar nomes. Mas um casal, tá lá o cara. Hoje ele é bem sucedido, riquíssimo, milionário, etc e tal. E ele fala que quebrou muitas vezes, que ele estava tentando ali trabalhar e quebrou muitas vezes. Hoje ele deu certo, acertou de um jeito, depois de tanto quebrar e tal. E a esposa dele, eu fico me perguntando, onde estava essa princesa? Ou essa mulher é muito sonsa, porque tem mulher sonsa, né, gente? Tem. Ou ela é muito safa. Eu aguentaria um homem quebrando por décadas do meu lado e eu tendo que trabalhar para sustentar a família, eu tendo filho, eu aguentaria? Eu, Thelma, tu aguentaria? Eu aguentei. Por décadas? Não quebrando. Não por décadas, mas eu aguentei por muito tempo. Meu marido ganhando bem menos que eu. Mas bem menos mesmo. Ele se sentia muito mal e eu me coloquei num posicionamento assim horroroso, que hoje eu tenho vergonha. E hoje eu falo, cara, vale a pena. Então, entenda assim. Mas é nessa daí que destaca. Vou te contar outro casal. E aí ela aguentou por décadas. Por décadas, eu não sei se eu aguentaria. Por uma fase e tal. Eu acho que depende, sabia? Se você tá vendo que o cara tá se esforçando, que o cara tá indo, que o cara tá fazendo... Não sei. Agora, se você tá vendo que o cara é irresponsável... Não sei. Entendeu? Você não sabe se ele é irresponsável. Você só vai saber depois. Você só sabe se o cara não quebrou por décadas, quando ele dá certo. Porque tem gente, amiga, a maioria absoluta dos caras, eles ficam quebrados a vida inteira. E aí, você vai carregar a família a vida inteira? Deixa eu te falar. Abrindo aqui. Minha mãe veio para os Estados Unidos todas as vezes que ela veio, foi porque o meu pai, teimosia dele, ele foi lá e quebrou a cara. Então. E ela tinha que falar assim, vamos, porque ele não queria vir. Vamos. Ela pagar o preço, vamos. Insistir. Por isso que eu falo, cara, a gente só sabe, assim, a gente só vai saber, igual você acabou de falar, quando você tá vivendo com a pessoa. Tem esse casal, aí tem o outro casal. Mesma coisa, o cara ali tentando no game, tentando. A mulher não teve paciência, falou, você é um enrolado, você não quer estar com nada, você quebra porque você não tem constância, porque eu não quero esse tipo eu que tô sustentando essa casa. Meu amor, deu 5 anos, ela falou tchau, vaza e ficou com os filhos. Esse casal aqui foi bem sucedido, esse aqui acabou o casamento. Foi só por isso? Isso desencadeou agressões, desencadeou desestimular o outro, quebrar a autoestima do outro, e o outro foi afastando. Existem outros casos. Aí uma mulher lá do Facebook, quem eu sou aqui? Eu não sei. Então, às vezes, eu não sei quem vai ser. E aí a minha pergunta é, qual mulher está mais feliz hoje? A casada, porque deu certo. Será que se ele tivesse quebrado ainda 2 décadas quebrado, cara, é chão. Né? Mas eu vou te dizer, às vezes esse cara só deu certo porque ele tem uma mulher como essa atrás dele. Ou talvez não. Ou talvez ele tenha que se livrar de você mesmo, porque você é um pé no saco e não deixa o cara tentar. Tem uma mulher no Facebook, naqueles grupos ali, estou noiva e ele tá passando por um momento difícil na empresa dele, eu que sustento a casa, eu tô com medo de me casar e isso virar uma rotina. Eu falei, olha, você só vai saber com o tempo. Tá afim de pagar esse preço? Pode ser que ele seja um enrolão. Pode ser que ele seja o cara que, na verdade, só tá gastando tempo ali. Mas você tá... Porque, amiga, tem muito homem, aqui nos Estados Unidos principalmente, que ele fica o dia inteiro na rua trabalhando para fazer $100 o dia, 150, $200 o dia. Ele tá trabalhando, eu tô em movimento, eu tô trabalhando, então, caramba. Você está encostado em algum trabalho que te mantém fora de casa para justificar que você é qualquer, sei lá. Então, não quer dizer que esse cara vai virar um dia.
O desafio da mulher, e aí é aqui que a Michelle falou, por que eu tenho que ser a responsável para fazer esse cara se mexer? Aí ela se sente cobrada. O fato é o seguinte, eu também acho um paia isso, eu acho chato, mas é o que é, você já não tá casada com ele? Você já não tem família? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A Carol Marçal, esses dias, falou algo que me pegou. Escolhi errado. Já falei isso com vocês aqui antes. Um dia eu cheguei no meu esposo e falei o seguinte, escolhi errado. Você também escolheu errado. Eu falei, foi pro meu marido, você casou mal, hein? Você Falei casou mal, eu escolhi errado, você escolheu errado. Só que nós temos a nossa família. Já era. Você ama as nossas filhas, eu amo as nossas filhas. Se tiver uma separação, a gente se ama, a gente se respeita, não tem agressão, não tem nada. Então a gente tem que fazer isso aqui dar certo. Para fazer dar certo, do jeito que a gente fez até hoje, e isso, gente, não faz muito tempo não, tá? É conversa de 2 anos, 1 ano e meio. E vai continuar acontecendo essa conversa. Até hoje não foi legal. Não dá pra mim mais. Aqui, do jeito que foi, eu não aceito mais. E o homem, normalmente, ele fala, mas por quê? Porque o homem, ele quer menos o confronto ali, ele quer ficar mais confortável, é confortável pra ele. E aí a gente se coloca nesse desconforto. Vocês entendem que tem desconforto que nós estamos vivendo porque nós nos colocamos? E não é culpa, não é pra sentir peso, é porque nós mesmas não estamos mais aguentando e a gente fala assim, cara, a partir de agora eu vou mudar. E aí entra num quesito que a gente já tem falado em vários podcasts. O desconforto, ele é assim, ó, ele maltrata a gente, ele vai te dar sulavanco, ele vai te dar, sabe, pesada, pedrada, e você vai falar, pô, tá pesado isso aqui, mas quem escolheu ter uma vida diferente não foi você? Você entende? A gente tem coisa que a gente traz pra gente, Thelma, porque a gente fala, cara, desse jeito aqui não tá legal, então eu preciso mudar. E aí você chama a responsabilidade, aí você chama o outro que não quer. Sim. Às vezes, não quer nem conversar. Ele nem sabia que estava ruim. E aí meu marido falava, mas gente, eu não tô entendendo, eu te amo tanto. Não, mas amor não é o suficiente mais. Chegamos numa fase que não é o suficiente mais. E tem pessoas que vão ouvir isso e falar, credo, misericórdia, como que ela tem coragem de falar um trem desse pro marido? Sim, você tem que ter coragem de falar. Não serve pra mim mais. E aí, vai mudar ou não vai? Vamos mudar isso aqui? Vamos fazer isso aqui trabalhar de um jeito legal? Vamos fazer o negócio acontecer? Então tem a responsabilidade que a gente traz pra gente que se torna pesado. Sim. Só que aí é você identificar também, pô, aonde eu tô errando aqui? Porque, por exemplo, eu tava onde eu quero ir. Pra onde eu quero ir? Eu tava no contra-ataque. Então, entenda uma coisa. Eu vou fazer nem que seja. Sim. Tanto homem com mulher, quanto mulher com mulher. Se você atacar, você vai ser contra-atacada. Então, assim, se você começar o ataque, você tem que ser muito mulher pra peitar e pra aguentar o rojão. E aí é o que a gente falou no 2º episódio. Com homem, você não aguenta o rojão. Muitas vezes. Você não aguenta. Então, assim, eu mudei a tática. Vamos mudar a estratégia? A pergunta que eu acho que a gente deveria se fazer, que a gente tá falando muito de casamento aqui, mas se você for solteira, a pergunta que eu acho que você vai ter que se fazer é igual aqui. É daqui para frente. O que eu desejo? Eu quero que meu marido faça mais dinheiro? Eu quero casar com um homem que tem uma ambição X, Y, Z? Ou eu quero... Entenda o que você quer. Entenda o que você quer. É isso que eu quero. Esse marido que eu tô tá assim. Como eu faço para ele ficar assado? E procura esse desenvolvimento nele, só que vai ter que começar com você. Vai ter que começar com você. Você vai ter que aprender a conversar. Porque a gente tem um hábito de conversa, de discussão. Eu falo uma coisa, meu marido, mas você faz isso, isso, isso. Mas eu faço isso, 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 por isso, isso. A gente fica toda hora se justificando. Não dá certo. Para se defender. Então a pergunta é, eu perguntei outro dia pro meu marido, ele falou, eu falei, o que você precisa para se sentir prioridade? Uma coisa assim, para se sentir amado, que eu fiz um questionário. Isso é uma coisa legal para vocês fazerem entre vocês. Tem muito no Google, tem em qualquer lugar. Qual o questionário para vocês se reconectarem, para se conhecerem? E aí ele falava umas coisas lá, eu não tô entendendo. Eu preciso que você seja claro. O que é isso? É dizer, não vou fazer nada hoje, vou ficar só aqui em cima de você? Ou o que é? Eu preciso de mais clareza e parar de ficar na defensiva. Fala. E aí esse modus operandi precisa mudar. E se você não mudar, adivinha só, quem quer mudar é tu, não é ele.
Ah, mas tudo é a mulher, só quem quer mudar. Quem não quer mudar, segue igual, cara. Não, quer saber, Thelma, eu acho mais difícil empurrar meu marido, eu acho mais difícil ter essa conversa, porque vai chegar nesse tipo de pensamento, que chega, né? Tem hora que você fala assim, não era mais difícil deixar quieto? Oh, Não era mais não fácil. era mais fácil deixar quieto? Deixar a morte lenta? Você vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Se você tá solteira, querida, não ache que um homem bom vai querer uma mulher se você não for boa também. Tem isso também, né? Às vezes, assim, Se você não sabe ter uma conversa madura com um homem durante o date, durante um namoro, ele sai fora. É assim como você sai fora também. Quando você vê um cara e fala, olha, o comportamento, não quero pra mim. E você não sai fora? Ele vai sair fora. Então, não adianta. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua sobre a sua vida. O seu casamento é metade você. Então, o que ele vai ser, muda você. E se ele não mudar, aí você já tem sua resposta. eu vejo que a gente quer acreditar numa fragilidade feminina que não existe. Como assim? Ai, porque mulher é mais frágil, ai, porque mulher é mais emocional, ai, porque... E aí, quando tem algumas bíblias que falam sobre a mulher virtuosa, mas na Bíblia atualizada, NIV, um negocinho, gente, eu não sei essas versões não, mas enfim, na versão atualizada, em algumas bíblias tá lá, a mulher exemplar. Se você ler a mulher exemplar, eu tô trazendo a Bíblia, gente, porque assim, tá? É mundial, vamos dizer assim que a maioria conhece, não vou totalizar, mas a maioria. Cara, a mulher exemplar de frágil, ela não tem nada. Ela tá falando, ela acorda antes da sua casa. Eu acho ela até sobrecarregada. Sim, mas você tá entendendo que hoje a gente quer trazer uma fragilidade feminina que nunca existiu? Leia sobre as mulheres da Bíblia, pelo amor de Deus, é sério. Não, gente, vamos mais pro... Mas, amiga, a ideia não era a gente não ser sobrecarregada. Mas não é questão... Eu acredito que esse negócio de a mulher está sobrecarregada veio desse papinho de fragilidade. Entendi, faz sentido. Você tá entendendo? Querem nos fragilizar, querem ser fragilizadas. E a mulherada é uma potência, cara. Faz sentido. Por quê? Se a própria maternidade é tida como exaustiva... eu quero ser mãe, a maternidade é linda, a maternidade não sei o quê. Vai parir, vai gerar. Você tá com a barriga tudo espremido, falta de ar, aí para parir, ou você corta 7 camadas e fica lá exposta e fica 40 dias andando agachada, ou você vai parir, vai dilacerar a periquita, tudo... Cara, que fragilidade que existe nisso. Você vai amamentar o seu peito, craquela tudo, dói. Aonde existe fragilidade no ser humano no ser humano feminino? Aonde existiu? De onde veio essa fragilidade? Me fala. Porque quando você vai ler lá na Bíblia... Eu acho que veio da sobrecarga. Porque na hora que a mulher exerce o papel dela e o homem não exerce o papel dele, não resta para a mulher outra saída. O homem levanta e vai embora. Então não veio de uma sobrecarga, você concorda comigo que talvez veio de uma fragilidade e de uma desmasculinização dos homens? Acho, claro, com certeza. A sobrecarga é quando eu faço o meu e o seu. A sobrecarga é essa, é quando eu faço o meu e o seu. Se eu estiver fazendo só o meu, não é sobrecarga. Aí a gente volta, essa conversa tá boa, hein? Literalmente, isso aqui é inédito. A gente volta naquele papo. Os nossos avós, com a Beth. O nosso avô, ele aprendeu a ser homem de verdade? Eu não quis, eu acho que sempre teve, isso aí sempre teve. Homens que é só pegar a história. Desde antes de Cristo já tinham uns merda aí. É tudo disfuncional. Na verdade, sempre foi disfuncional. Na época que a mulher cuidava só de casa e dos filhos, enquanto o homem buscava a provisão e cuidava da fazenda, o homem achava que podia até bater na cara da mulher. Sim. Aí, ao invés de consertar o comportamento, falar, ei, tá errado isso aqui, não pode, e a mulher continua com a sua feminilidade, a mulher, ela teve que fugir de casa. E aí, pra fugir disso, apanhar, igual a minha avó, pra fugir, ela teve que se tornar um macho, ela teve que buscar provisão. Sim, e ela não fugiu de casa, ela fugiu da morte. Do papel da mulher. Por isso que muitas mulheres não querem ter filhos. Por isso que muitas mulheres pensam, não,
tá doido? Eu vou ser vulnerável, eu vou ter o filho de um cara. Oi, não vai rolar. Aí ela foge disso e aí ela se sente sobrecarregada por exatamente ter ter casado com uma pessoa ou que exerce pouco a sua função, ou que não exerce a sua função, ou eu não dou chance para ele exercer a função dele porque eu não tenho paciência de esperar. Porque tem que ser no meu tempo. Cara, eu vejo a mulher como algo muito ágil. Literalmente como uma leoa. Mas essa é uma habilidade natural nossa, né? Natural. De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Natural. E aí vem a nossa impaciência. Só que eu chego a acreditar, gente, que hoje é tão engraçado, né? As mulheres reclamam de homens, mas quando tem movimentos para homens, são as primeiras a criticarem. Como agora estão criticando o movimento dos legendários. Cara, me critica quando você quiser, me cancela quando você quiser. Já avisei pro meu marido, vai pro Legendários. Quem critica é porque nunca fez retiro. Sim, vai pro Legendário. Falei pra ele o ano passado, vai ler Bíblia. Eles podiam ter ido no que teve aqui em Vegas, né? Sim, e eu nem sabia. Eu nem sabia. Aí, olha só, cheguei no meu marido e falei, beleza, eu quero que você seja um homem segundo o coração de Deus. Aí eu sou, não é. Tem que ler, tem que estudar, tem que buscar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não sei o que, não sei o que. E ele ficou assim, você tá me impressionando. Pois é. Então, chegamos ao ponto. Homem tem que aguentar a pressão, gente. Sim, e às vezes, aí é esse confronto, porque e se eu falo isso e ele fala assim, não, então tá, então cada um pro seu lado. Tem muitas mulheres que não confrontam porque tem medo dessa reação, dessa decisão. Tem muitas mulheres que não confrontam porque elas nem sabem sequer o que elas querem. Eu acho que é isso. Eu acho que o ponto principal é não saber o que quer, não saber, agora eu sei o que eu quero, eu não sei o caminho, por exemplo, quero ir lá pro Canadá, de carro, porque eu sou muito doida. Eu não sei o caminho, eu não sei qual o tipo de carro e tal, então, às vezes eu não sei nem conversar, às vezes eu quero conversar com meu marido um ponto, eu fico 2 semanas trabalhando em mim o que eu quero falar. Porque às vezes eu vou chegar e vou falar, e ele vai falar, não tô entendendo nada do que você tá falando. E aí eu fico com raiva, achando que não quer entender. O ponto é você saber o que quer primeiro. Você precisa para tomar essa decisão, o que eu quero no meu casamento. Aí depois é onde que eu preciso construir esse raciocínio, esse pensamento para chegar a ele. E pedir as coisas ou posicionar-se, porque se posicionar, a cobrança é um posicionamento. E aí, não é porque você tem uma vida boa que você não possa querer que ela seja melhor. Esse é um dos pontos que fazem o homem se defender lá falando, mas olha, o que você tem para reclamar? Eu tenho algumas coisas para reclamar, mas beleza, e tudo vai ter, mas não é por isso que eu não quero. Não é porque você me dá um beijo todas as manhãs que eu também não quero um beijo de manhã e de noite. Não é porque você faz uma coisa boa que eu não tenho aqui o que te pedir a mais e eu também ter o que te dar a mais. É assim que a gente cresce e amadurece. Eu acho que tá aí. Eu não sei o que eu quero, como pedir, como construir esse raciocínio dentro de mim mesma e como se defender. Porque lembra quando a gente aprendeu a falar inglês? Não era o que você falava que era o tormento, era quando o outro respondia. Verdade. Às vezes até hoje é assim, né? Não é só quando, tá? Quando o outro responde, você fala, oi? Não estava ensaiado. Então, quando você vai chegar pro seu marido para se posicionar, para cobrar, para pedir mais, porque eu quero mais. Não tem problema eu querer mais. E daí se eu quero mais? Quero mesmo. Mereço mais, você pode me dar mais, você tem potencial para me dar mais. Podemos ser mais, por que não? E aí quando ele responde, você vai saber se sustentar? Você vai conseguir? É com treino, né? No começo não, depois você vai fazer com dificuldade, rateei, mas deu. Depois você vai fluindo, até para ele saber quem é a nova você. Vou trazer algo que pode ser talvez uma luzinha no fundo do túnel. Eu acho que a gente pensa muito em nós, muitas vezes, olhando muito para o outro. Como assim? É o medo do egoísmo. É o medo de ser egoísta. Por exemplo, você entende? Tipo assim, primeiro ponto, precisamos parar de ficar revoltadinhos com isso. Homem é diferente de mulher e ponto. Até uma falou uma coisa, o homem, gente, é incrível. O marido de vocês também é assim, provavelmente talvez só os nossos são, né? Só os nossos. É tipo assim, nossa, mas eu já faço tanto. Nossa, mas você não tá feliz? Um dia meu marido falou, nossa, mas eu te ajudo a lavar vasilha.
não me irrita, hein? Não me irrita que eu te avanço. Olha, meu pai falou pra você, não me irrita, pelo amor de Deus. Tudo é muito bom, tudo tá bom, né? Pelo menos meu marido só é muito reclama, assim. só reclama. Então, tipo assim, a mulher, ela é mais provocativa mesmo. A mulher tá mais no movimento. Ela é mais reflexiva. Mais reflexiva. O homem não. Gente, pelo amor de Deus, o meu, não sei o marido de vocês, mas o meu, assim, se ele estiver deitado, as meninas estiverem tocando fogo na casa, se não estiver tocando fogo nele, ele tá tranquilo. Ele só vai ver a hora que o fogo chegar perto dele, entendeu? O seu também é assim? E assim, eu tô vendo meninos jogando trem. Vamos parar, gente, que é isso e tal? E ele fala, uai, por que você tá estressada? E eu falei, eu tô me perguntando como que você dá conta de ficar deitado aí nessa bagunça. Você entende? Não venha me dizer que na sua casa é diferente, não, porque não é. Ou às vezes você fala assim, porque o meu não fica deitado. Não, às vezes o seu fica na mesa do boteco. Às vezes o seu, como a Thelma falou, ele prefere ficar em casa porque ele não aguenta ficar dentro de casa. Prefere ficar fora de casa. Prefere ficar fora de casa. Só que homem e mulher são diferentes. Mas a minha pergunta pra você agora é, o que você tem feito pra si mesma? Só pros outros. É pra marido, é pra filha, é pra casa, é pra trabalho. Mulheres achando que se cuidar não é importante, que é futilidade. Mulheres acreditando que se tiver sucesso profissional... Até o próprio marido. Sim. Falando, né? Quando eu falo pro Simão, amor, vou fazer botox. Ele, pra quê? Entenda, homem e mulher são diferentes. Eu falo pra ele, por isso é que eu não tô toda enrugada. Pra isso, pra não ficar. Você gosta de ser uma mulher bonita do seu lado? Então entenda, é isso. Então a gente precisa entender que homem e mulher é diferente. Tem mulher que chega e é porque eu não faço isso porque meu marido não gosta. Minha filha, se você for fazer tudo que seu marido não gosta... Ou então pedir, né? Eu nem vou pedir, porque eu já sei o que ele vai falar. Ótimo, que aí você já tem um contra-argumento ali também. Se eu já sei o que ele vai falar, eu já vou argumentada para o que ele vai falar. E aí vocês vão construindo aquilo. A gente vai muito para conversa para brigar. A gente não sabe conversar, a gente não sabe dialogar. Conversa para nós tem que ser conflito, tem que ser... Alguém tem que ganhar. E pode ser que os dois ganhem na conversa. Então, eu acho que a comunicação é a nossa principal arma da mulher e ir conduzindo ele. Agora é o seguinte também, a gente precisa dar um crédito que não é porque você está conseguindo se comunicar que o outro vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer. Não é. Isso é falta de respeito com o outro. Você quer ser respeitada, mas quer que o outro faça o que você quer no seu velocidade. Mas você entende que quando a gente vem para esse ponto de... Eu vou trazer uma autorresponsabilidade aqui agora também. Você não se cuida, você não se valoriza, você não se posiciona, porque você está sempre pensando no outro. Ou justifica, eu acho que a gente dá uma justificada. Mas assim, é sempre assim, sempre no outro. É porque eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque meus meninos. Porque eu não faço porque meu marido. Porque eu não faço porque... A gente escuta muito isso. Não, Marjorie, eu não me cuido porque meus meninos dão muito trabalho que não sei o quê. Mas você não tem coragem de acordar 20 minutos mais cedo para cuidar de você. Aí, o que acontece? Toda pessoa que faz muito, ela quer algo em troca. Então, se eu faço pra você e vivo em sua função... A cobrança vai ser igual. Você tá entendendo? Eu vou dizer algo que... é porque a gente tá aqui nessa conversa e veio essa reflexão agora. Quando eu passei a cuidar de mim, a me priorizar, e entendi que isso não é egoísmo, muita coisa mudou dentro da minha casa. Até a forma como o meu marido me olha e me respeita. Sim. E eu senti que o amor dele também muda, porque amor, gente, é uma decisão que vem a partir de admiração. Com certeza. Você entende? Então, assim, às vezes, e eu não tô falando que é justificável você ser maltratada, ou você ser humilhada, ou você... Nada disso tem justificativo. Nada disso. Não, mas algumas têm explicação. Às vezes você é tão agressiva, tão reativa. Hostil também, né? Hostil que o outro chega a gente não adianta medir força, não adianta e não vai avançar para lugar nenhum. É igual bater em criança. Não adianta. Eu não bato em criança, não bato nos meus filhos, é porque não adianta. Se adiantar.
O que adianta? Qual é o ponto? É avançar, não é? Então, para que eu avance, para o meu marido me enxergar diferente, eu vou precisar me posicionar diferente com ele. E aí, estabelecer limites vai me ajudar na sobrecarga. Porque, mais uma vez, a sobrecarga é porque você está fazendo uma função que não é sua. Agora, por que você está fazendo essa função? Porque o meu marido espera de mim, então comece a devolver para ele a função dele. Ele não vai gostar, não vai ser fácil assim. Então, por que aqui no nosso script, o que mais chama atenção? A solidão, porque isso deixa o casal sozinho, e aí a gente não quer, por exemplo, ficar dividindo coisas íntimas até com amigos, Sim. às vezes. E você se afasta, você vai ficando sozinho. Já está longe da família. A sobrecarga está porque você está fazendo a sua função e a função do outro. Ou você para de fazer a sua, que vai ser muito doloroso, porque você não vai conseguir, porque é natural, é nato nosso. Nato nosso. Ou você vai devolvendo a função do outro. O abandono, porque tá todo mundo cansado, sobrecarregado, ninguém tá se sentindo valorizado. Ninguém tá se sentindo valorizado. A independência forçada ou a dependência forçada, né, que a Marjorie Ou a trouxe. dependência forçada. Mas sabe o que eu vejo também? Como era a sua vida no Brasil? Eu vejo mulheres falando assim, porque no Brasil eu fazia unha toda semana, eu fazia meu cabelo, eu tinha uma pessoa para limpar a minha casa uma vez por semana, eu passeava. E por que você deixou de fazer isso aqui? Por causa do ecossistema, né? Mudou. Por causa do ecossistema. Que crime que você está cometendo ao fazer? Você está querendo agradar quem? Não fazendo. Você está querendo fazer parte de quê? Você está querendo aceitação de quem não fazendo? Ou por que isso perdeu valor? Por que isso não é tão importante mais e era antes? Porque tem gente que não, nunca tive. Tem gente que realmente ela é mais desligada, nunca teve. Mas tem gente que muda muito. Muda muito. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente fala. Parece que a personalidade, a identidade, tudo que a pessoa era ficou lá. Sim. E aqui ela não faz unha porque eu não vou gastar em dólar, porque aqui eu tô gastando em dólar, dá X reais. Você tá vivendo, aqui a sua vida tá paralisada, aí você tá fazendo tudo lá, aqui sua vida tá paralisada. Você não faz uma unha, você não faz seu cabelo, você não compra uma maquiagem, você não faz um passeio, tá com a vida paralisada. Só que você quer ter, aí você é outra pessoa aqui. Você nem tá existindo, você só tá coexistindo. É por isso que muitos casais se separam, né? Sim, aí você quer que seu marido continue sendo talvez o mesmo marido, carinhoso, não sei o quê, que tem vida sexual ativa, que tem não sei o quê, que te elogia, que vocês passeiam. Gente, sabe? Muda muito. A gente precisa ter consciência do que mudou também em nós e no nosso comportamento para que tudo isso esteja acontecendo. E às vezes você fala assim, mas eu sempre tive que empurrar o meu marido. Tudo bem. Eu concordo, eu também tive que, tá tudo certo, cada um sabe da sua história, porque eu também eu tinha a sensação, Thelma, de que eu tinha que empurrar ele o tempo todo. Homem fala menos, como a gente comentou. E você comentou. tinha mesmo que empurrar? Pois é, eis a grande questão, porque eu podia ter vivido uma vida muito mais leve, nem percebi. Muito mais, porque ao invés de cobrar, eu devia ter sido a parceira que eu não fui durante muitos anos. Porque hoje eu sou parceira dele. Hoje eu sou a parceira dele. Porque eu comecei a trabalhar diferente. Gente, é assim, ó. Mulheres aceitam várias situações porque tem medo da rejeição. Porque tem medo do abandono. Tem mulheres, Thelma, que falam assim, não, porque eu não quero ser uma mulher separada como a minha mãe, que eu não quero viver a mesma vida que a minha mãe viveu. E às vezes ela já tá vivendo. Ela repetiu o padrão quando ela escolheu. Sim. E ela já tá vivendo e ela tá iludida achando que não. Sim. E aí ela tem medo de se posicionar. Em 2022, começo de 2022, não tem muito tempo, hein? Não tem. Não tem. No começo de 2022 eu falei pro meu marido, a vida que você me deu até hoje não serve pra mim. Essa não é a vida pra mim que eu quero. Eu quero uma vida diferente. Só que eu não quero colocar a responsabilidade de todos os meus sonhos nas suas costas, porque eu seria muito narcisista e muito tóxica se eu fizesse isso. Eu não quero colocar essa culpa em você, até porque até hoje não tenho uma vida que eu quero, eu estou caminhando para ela por responsabilidade minha também. Mas assim, eu sou conectada a você. Se eu remar para um lado e você para o outro,
nós vamos cansar e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E vamos nos estapear aqui e vamos naufragar. Então, assim, você está disposto a mudar? Porque eu quero mudar. Só que eu fui para uma conversa de combate. De enfrentamento. De enfrentamento. Que eu pensei, se acontecer uma separação, eu tenho que estar pronta para cá. Entendeu? E aí é isso que mulher também não quer. Você pediu o troco. Ela quer dar o chilique todo, quer que o homem fique caladinho e fala, E ele falou, mas eu te amo e tal. Foi quando eu falei, amor não enche minha barriga, não realiza sonhos. E a vida que a gente tá vivendo até hoje tá caminhando para uma vida que eu não quero. Pra uma vida que eu não quero, um desgaste emocional dos dois. O nosso casamento tá uma merda, não quero assim, tá uma meleca. Enfim, não tava nada legal. Não tava nada legal. E eu quero fingir o que pra quem? Eu quero provar o que pra quem? E quantos casais passam uma vida tocando, só pra não enfrentar nem o divórcio e nem enfrentar a mudança. E nem enfrentar a mudança, nem o divórcio, e pra mostrar pros outros que não, aqui nossa família, mas dentro de casa. E outros tocam pro divórcio. Sim. A maioria. Aí eu falei pra ele, e aí? A gente vai ter que dar um jeito. E aí foi um confronto, foi um embate. Porque você tá tacando na minha cara, mas ao mesmo tempo... Até ele entender quem é essa nova Marjorie. Sim, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho uma culpa, não vai ser fácil. E aí, você tá disposto? Por quê? Porque eu casei com um cara que falava, não, quero uma vidinha simples, quero uma vidinha tranquila. É romântico, né? Tipo assim, eu quero uma vidinha tranquila, quero uma vidinha pacata, eu quero uma vidinha não sei o quê. E até onde isso é um discurso só para justificar meu fracasso. Exato, para acobertar aquilo ali. E aí, tanto é que hoje, quando eu pergunto para ele assim, eu falo, tá, mas você nunca me mostrou assim. Ele falou assim, eu sempre quis, só que me faltava oportunidade. Então, entenda, homem é diferente de mulher. Ele não ia reconhecer para mim que tô fracassando mesmo. Ele dizia, pra mim isso aqui tá bom demais. Pra mim essa vida tá bom demais. A gente já chegou longe demais. Entende como hoje ele tem coragem? O homem faz isso mesmo. Ele fala, sim, olha para suas amigas, a vida que elas têm, a vida que você tem. Ah, você acha que tá ruim? E fulana, nananana. Ele vem aliviar o lado. Sim, então assim, acontecia muito isso. E aí veio aquela questão, o que eu deixei de fazer por mim também? Porque eu estava muito mal emocionalmente, muito mal, e financeiramente a gente estava até melhorando, estava assim, encaminhando as coisas. Eu estava muito mal emocionalmente, muito mal psicologicamente, com obesidade mórbida. Então assim, porque o que eu comia, por exemplo... Eram as suas emoções. Eram as minhas emoções, e ele não tinha influência sobre isso, porque às vezes ele falava assim, amor, não come desse tanto, depois você fica passando mal, você fica se sentindo mal. Eu falava, o que é? Você tá achando ruim? O que é? Tá te incomodando? O que é? Você não gosta de mim desse jeito? Pronta pra briga, parece até a Ariana. Sim. Entende, gente? Então, assim, você olha pra você. Olha pra você. Você tem um parceiro, mas deixa eu te dizer, o seu parceiro, ele também conta com você assim como você conta com ele. Mas agora, esquece essa questão de egoísmo. Olha pra você. O que você precisa nesse momento? E o que não é seu? Gente, a sobrecarga é só você que tem o poder de parar de ser sobrecarregada. Ninguém bota uma carga em você se você não deixou. E aí tem um tal de comparação, né? Eu falo que a comparação ela é extremamente importante para nossa evolução. Só que tem a comparação burra. Tem a comparação burra. Que é aquela comparação. Você escolheu... autossabotagem. Sim. Você escolheu ser mãe. Aí você começa a seguir no Instagram aquela mulher que tá em pleno sucesso na carreira. Ou em pleno sucesso profissional. Ou ela tá em pleno sucesso com o negócio dela. Você escolheu ser mãe. E você tá com um bebê aqui, ó, mamando em você. E você tá vendo aquela mulher viajando, fazendo palestras, e não sei o quê, e tendo a liberdade dela, a liberdade financeira, a liberdade geográfica. Às vezes ela não tem filho ainda, ou às vezes os filhos dela já estão criados. Ou às vezes ela teve filho depois de ter atingido sucesso. Sim, depois de ter atingido sucesso. Aí você olha e fala, olha a vida dela, olha, eu tô aqui com o menino, olha aqui, peito saindo leite pra todo lado, meu cabelo bagunçado. Respeita a sua fase. Respeita a fase que você escolheu viver.
É igual ontem eu comentei com a Thelma. Eu não estou no momento de parar de trabalhar. Não estou. E nesse momento eu tenho clareza do que eu estou vivendo. E uma coisa que ajuda muito a gente parar de ficar confusa entre ir e não ir, eu vou ou eu fico, eu decido ou não decido, é ter clareza do que eu quero. Isso. Tem que saber para onde você vai. O que eu quero? Nesse momento, eu e o meu esposo queremos focar nos nossos negócios, fazer riqueza, fazer para o nosso futuro, para daqui 10, 15 anos, como diz ele. A gente está, segunda-feira, 2 horas da tarde, sentado numa canoa, pescando, ouvindo a musiquinha, o som das águas, do jeito que eu gosto, do jeito que ele gosta. Mas agora este é o momento? Não. Então, eu canso, eu isso, aquilo. Então, para mim, não é faca na caveira, é sangue nos olhos. Aqui, ó, pele em risco, eu decidi. Eu sei a vida que eu quero viver. E eu sei que, como eu te disse ontem, a vida que eu quero luxar, ela depende de um recurso. Esse recurso é dinheiro. O que eu preciso fazer para fazer mais dinheiro? Mais conhecimento? Então eu vou atrás de mais conhecimento. Eu preciso fazer mais coisa? Então eu vou fazer mais coisas. E esse alinhamento com o marido é muito importante para alinhar as expectativas. Por exemplo, se você tem filho pequeno, você não vai conseguir salvar muita grana, talvez. Não. Ai, Marjorie, eu também queria essa vida. Mas se você tem filho pequeno, o seu momento de viver certas coisas com seu filho pequeno é agora. Não, pera, eu vou correr aqui 10 anos, vou me aposentar. Você tem filho de 6, 10 anos, daqui a 10 anos você não vai mais curtir com ele. Então, esse momento de usufruir a fase, vivenciar aquilo, tira o peso um pouco, tira a ansiedade de chegar, seja onde lá for para você, ou seja onde lá for para ela, para mim, para qualquer um. A Marjorie foi mãe muito jovem. Muito. Ela pagou esse preço aqui de ficar presa em casa, não sei o que, lá atrás. Eu fui mãe depois. Hoje eu tenho 41 anos, o meu mais velho vai fazer 12. O mais velho vai fazer 12. A mais nova sua tem 11. Vai fazer 11. E ela é mais jovem do que eu. Então hoje eu tô numa fase da minha vida que os meus filhos precisam muito de mim e esse preço, juros compostos, não vão me ajudar. Então, talvez você também esteja nessa fase. Talvez você use esse momento. Eu tenho uma conhecida que vai ganhar neném agora. Ela falou, eu quero vivenciar essa fase, Thelma, que eu tô em casa, aprendendo alguma coisa. Já que você tá no digital, me ajuda, porque eu quero, aproveitar e tal. Eu falei pra ela, amiga, deixa eu te falar. Estuda que você vai ter realmente muito tempo mental livre, mas não pense em fazer dinheiro agora. Curte seu neném. Curte esse neném. E curte sem culpa. Curte. Pensa assim, vou tirar 4 meses para lamber minha cria, ficar igual cachorro lambendo, gato lambendo a cria. Relaxa o coração. Não fica na ansiedade, porque trabalho vai ter para todo o sempre. Amém. Amém. Para todo o sempre. Seu pai tem 50 e pouco, minha mãe tem 60 e tá lá, ó. E não tem menino no pé deles mais, não. Então, vivencia a fase necessária, dá uns taquicardia que você fala, caramba, eu tinha que estar fazendo tanta coisa. Mas sabe por que dá o taquicardia? Porque nós estamos vivendo hoje, a fase de hoje, querendo acessar a próxima fase. Uhum. Gente, vocês estão se colocando em crises, vocês estão se tornando vítimas de si mesmas. Quando você ganhar neném, cuida do seu corpo. E do neném. É tipo assim, ó, vou dar um exemplo. O ano passado, comecei o ano, eu falei assim, esse ano eu vou viajar. Eita, olha, a curtição, assim, entre os meus parentes era assim, se quiser ver a Márcia tem que ir lá no aeroporto. Eu falava, tem, tal dia eu tô indo pra tal lugar, já tô com viagem marcada. Foi mesmo? Eu fiz muita viagem o ano passado. Eu falei, eu vou viajar, eu vou tocar o maluco aqui, eu vou viajar, vamos viajar. Meu marido, beleza, vamos embora viajar. Viajei praticamente de 2 em 2 meses, eu tava atravessando o país e tava nem aí. Sabe o que é viver, gente? Eu não tava em Nova York gastando cada pedaço do meu rim pensando, nossa, porque como que eu vou fazer? Porque não. Aquele plano da canoa. Não, é o plano da canoa. Meu Deus, minha roça, meu Deus. Não, eu decidi viver isso aqui
e eu vou viver isso daqui. Isso não significa que eu não estava produzindo e gerando para o meu amanhã. Sim. Porque eu estava. Não é se destruindo. Não é também, se destruir. gente. Ela mas continuou é tipo investindo. assim, eu continuei investindo, continuei fazendo Só a minha que aí gerência ela financeira. vivenciou aquilo sem culpa. Sem culpa. Vivencia a fase da sua vida sem culpa. Ou eu vou pra Disney com meu filho de 6, tô dando a Disney de exemplo, porque eu não, com meu filho de 6 anos, daqui a 10 anos talvez ele não queira ir. O de 12 não vai querer, porque ele vai estar com 22. Agora é o momento. Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo? Dá. Só que às vezes, que é isso que a Marjorie fala do equilíbrio, não é o equilíbrio, é não destruir tudo para vivenciar uma coisa. Equalizar. Eu consigo não investir, tá, Thelma, não vou conseguir investir $500 por mês. Consegue investir 200 por causa dessa fase da vida? Talvez no summer você vai dar uma viajada. Dá para você então, ao invés de investir 500, investir 200? Não para. É isso que ela tá falando. Dá para no meu pós-parto eu não me divorciar porque eu tô surtada? Dá pra você levar as coisas no sapatinho aqui, enquanto você tá gastando energia aqui. Então, quando você tem essa clareza, diminui. Eu não vou dizer que acaba com a ansiedade. A gente tá sempre com uma pulguinha ali, e isso é até interessante, é bom pra gente ficar com o radarzinho ligado e não achar que a vida vai acabar amanhã, né? Eu sei, mas quando você entende essas fases, o problema é que se você não separar isso, você vive uma coisa só. Você tá vivendo menino pequeno, trabalhando até de noite, de madrugada, não sei o que. Aí você assusta daqui a 10 anos e fala, caramba, Passou. Cresceram. Uhum. Gente, que arrependimento. Por que eu não fui quando os meus meninos eram isso? Coleciona um monte de arrependimento. É o que eu te falo. Eu não vejo fragilidade feminina, eu vejo muita força feminina. Só que eu vejo que as mulheres têm um pouco mais de tendência a isso, de se colocar em sofrimento. É tipo assim, subir esse degrau aqui, eu tô sentado nessa cadeira. Vamos imaginar que tivesse outra cadeira aqui do meu lado. E aí eu tava sentada nessa cadeira, fulana saiu, eu sentei aqui. Aí eu tô assim, em vez de estar aqui, nossa, eu tô sentada aqui confortável, ainda não sentei nessa cadeira que a Thelma tá. Como que eu faço pra sentar nessa cadeira, hein? Será que ela vai levantar? Será que tem espaço pra mim ali com ela? Aí o que acontece que eu tô dizendo isso? Você tá vivendo, em vez de você viver a fase que você tá agora, no degrau que você tá agora, você acabou de subir um degrau. Aí você já tá olhando pro próximo. Você não tá nem olhando, nossa, esse degrau, olha o trabalho. Não comemorou, não vivenciou. Você não comemorou, você não vivenciou. Nossa, o próximo degrau, ela já tá na minha frente no próximo degrau. Olha, que não sei o quê. Gente! Isso é coisa da mulher mesmo. Por favor! A gente vive o amanhã, né? Esses dias eu comentei, né? Uma amiga minha me chamou pra fazer um jejum. A Jaque. Fazer um jejum, que não sei o quê. E eu estou, gente, há 3 anos em um processo de emagrecimento. Começou com um processo de tratamento mental mesmo, psicológico. Compulsão alimentar e tudo mais. E aí, depois que eu tratei o psicológico, a compulsão alimentar, tratei minhas emoções, antes disso, gente, tudo quanto é remédio que eu tomava, eu só passava mal. Não teve agulha, não teve injeção que me fazia perder 1 libra. Tomei remédio muito forte, não me fazia perder peso. Depois que eu tratei o emocional, e aí minhas médicas começaram a testar algumas coisas e etc. Tem 3 anos. Aí ela, vamos fazer esse jejum, vai ser muito bom pra você, que não sei o quê. E eu sei que ela tá fazendo com muito carinho, tá me chamando com muito carinho. Eu falei, olha, te agradeço, mas não dá pra mim nesse momento. Por quê? Porque eu estou vivendo uma etapa do meu tratamento que não dá pra mim. Vocês estão vendo talvez uma Marjorie magra, mas já tem 3 anos, gente. E aí eu vou prejudicar o meu tratamento agora? Uhum. Por causa de um jejum? Ai, mas jejum é pra Deus. Não, gente, tem várias outras formas de honrar a Deus, tá? Se você é crente. Eu não sei se a Jaque pensou, se acredito que não. Mas se ela pensou também, enfim. Tem várias outras formas de eu ter comunhão com Deus, de eu fazer propósito com Deus, de eu ter meu negocinho ali, meu get together com Deus. Você entende? Aí é o que eu falo, vocês não assumem os BOs que vocês pegam pra vocês não assumem o compromisso com vocês mesmas. As mulheres, elas estão o tempo todo querendo fazer compromisso com todo mundo, como eu tô dizendo, você tem compromisso com seu marido, você tem compromisso com sua casa, você tem compromisso com seus filhos, e o compromisso com você. E aí você tá adoecendo, é lógico, você é uma fonte, que tá assim, transbordando pros outros o tempo todo, é marido, é menina, é filha, é casa, é trabalho, blá, 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 blá. Chega uma hora que a fonte seca, aí você tá fraca, frágil, insegura, exausta, sobrecarregada,
mas você não quis se Aí fortalecer. fica amarga, chata pra Você caramba. não quis cuidar de você não quer cuidar de você não quer se desenvolver, você não quer se fortalecer, você fica aí falando que é papo de coach, você fica aí falando que é coisa de mulher fútil, que é coisa de mulher à toa. Olha pra sua realidade, caia em si. Caia em si, minha filha. Sabe por quê? Ou você vai cair numa cama, ou você vai direto pro caixão. Você entende? Então, assim, cuida de você, qual é o compromisso que você tem com você e assume seus nãos, aprenda a falar não e aprenda a viver cada etapa. É igual eu hoje. Beleza, tô focada. Aí, o ano passado viajando. Pensa numa vida de burguês. Você tá doido? Tava eu lá no topo do prédio, de uns prédios mais altos do mundo de Nova York. Eu quero uma bebida. A bebida não sei quanto. Não tô perguntando preço. Eu quero comprar, eu pago, eu bebo. Pronto, depois eu produzo mais pra suprir aquilo ali. Eu vou viver, eu tô aqui agora, eu vou viver. Continua investindo. Sim, continue investindo, tá? E, inclusive, continuei investindo e quando virou o ano de 2024 para 2025, eu dobrei o valor que eu tô investindo. Porque é assim que a gente vive. Exatamente. Bateu a meta. Dobra a meta. Você entendeu? Vou dobrar o tanto que eu tô investindo. Só que esse ano eu falei, opa, viajamos muito, viajamos. Amigo, seu louco. Foi ótimo. Nossa, mas assim, não quero nem pegar avião mais. Esse ano vai ser o ano da execução máxima. Vai ser o ano disso, ter clareza. Então, igual eu falei pra Thelma ontem, hoje eu entendo que meus negócios, para prosperar, eu sei o que meus negócios precisam. É nisso que eu estou focada. Ao mesmo tempo, eu sou mãe. Ao mesmo tempo, eu sou. Mas as minhas filhas, elas falam, mãe, eu queria... E aí eu tô em uma formação, eu converso. Uma já tem 15 e a outra tem 11. Vai fazer 11 agora. Nós temos os nossos momentos. Minhas meninas falam, mamãe, depois das 4 da tarde, eu largo o telefone e falo, oi, filha. Ou se eu estou em uma reunião, filha, eu vou entrar em uma reunião, eu vou fazer algo importante. Você me dá 30 minutos pra gente conversar? Sim, mãe. Então, assim, nós tá alinhada as expectativas. Sim. Esse alinhamento é o mais difícil entre família. Eu falo, gente, envolve seus filhos no sonho, nos projetos. O marido, né? O marido é mais difícil. Outro dia eu tive uma conversa, aí o meu marido veio me cobrar. Ele, mas você disse que ia fazer isso. Eu te pedi até o fim do ano. Nós estamos no mês 5. Uhum. O meu acordo está em vigência. Eu também falo então, isso. Então, vamos parar de me cobrar aquilo que ainda... mas é porque teve um outro acordo. Se você quiser voltar lá, a gente vai poder discutir, vai ficar discutindo coisa que não interessa. Uhum. Nós temos um acordo e tal, e tal, e tal. A mesma coisa com o filho. O meu filho fica me pedindo toda hora um trem. Toda hora. Fim de semana. Deixa eu te falar, Jaime. Sai pra comer, docinho, Dollar Tree, não sei o que, final de... Hoje é que dia? Então, quando você alinha, você diminui a perturbação do filho, principalmente o pequenininho, que fica ali te cobrando. Agora o pequenininho inventou de pedir pra ir pro Rio. Agora é a hora mesmo de ir pro Rio, mas a gente vai só no final de semana. Então, essa falta de alinhamento... E, gente, vou te falar, às vezes conversar pessoalmente, tete a tete com o marido, é mais difícil mesmo. Escreve. Eu te falei que eu fiz uma newsletter com o Simão? Não. Fiz uma newsletter. Newsletter, gente, chama coisa semanal, é uma revista. Antes era revista, e agora é online, tudo é online. Que é tipo, você assina um canal, sei lá, daqui. A gente podia fazer uma newsletter. Toda semana a gente mandaria para você uma pauta. Aí eu tinha algumas coisas para alinhar com o Simão. E é muito difícil, às vezes, essa construção para mim, para eu conversar. Para ele, não. O Simão conversa assim, mais fácil. Ele leva as coisas assim. Às vezes eu falo, vou chegar com uma puta novidade, ele vai ficar perdido. Aí eu chego falando, ele pega comigo e vai, toca. Filha da mãe. Que ótimo, né? Fica mais fácil. E aí, às vezes, para mim é muito difícil essa construção, porque o outro interrompe, né? Não sei porquê, gente. Que falta de educação, deixa as pessoas falarem. Que ódio. O outro interrompe, você perde a linha de raciocínio. Escreve, lê, relê. Outra coisa que eu tenho aprendido e funciona muito, muito, que você usa também, a comunicação não violenta, que o povo agora chama de comunicação feminina. Não é, gente. É uma comunicação não violenta, que é falando como você se sente. Porque você me trata mal, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Usar a comunicação do lado de cá.
Quando você fala assim, eu me sinto assado, eu me sinto vulnerável, eu me sinto isso é treinado. Às vezes, para você falar, essa construção vai acabar escorregando e você tá lá atacando o cara de novo. Então, escreve, faça um alinhamento para eles. Estou num processo de mudança, nananana. Esses alinhamentos vão começar com você, vai passar com ele, pode fazer escrita, áudio, que é bom que também ninguém te interrompe, não sei. Acha uma ferramenta. A comunicação, ela precisa acontecer. Se vai ser por WhatsApp, mensagem, e-mail, pessoalmente, isso é uma ferramenta, é igual guardar dinheiro. Você tem que aprender a guardar dinheiro. Se você vai usar planilha, cofrinho, isso é ferramenta, entendeu? Então tenha isso claro na sua cabeça para que vocês tenham alinhamento. Talvez você pode falar assim, eu nem sei muito bem quem é a minha nova eu ainda estou aprendendo sobre mim, eu estou em um processo de desenvolvimento, então tenha paciência, né? Eu lembro que teve um fim de ano que eu falei pro meu marido, que eu falei que eu tava nesse ano que vem, vou trabalhar igual uma doida. Aí eu falei pra ele, ano que vem, ele falou, nossa, mas esse ano você trabalhou muito. Eu falei, ano que vem vai ser pior, então você já vai desculpando. Faz o alinhamento antes com eles, principalmente com o marido, porque os filhos, ele vai tocar. Quando o filho vê que o pai e a mãe tá alinhado, ele se sente seguro, ele vai ficando quietinho, vai levando ali, vai pedir, né? E às vezes chega numa fase como a minha adolescente, o ano passado, final do ano passado, eu não sei o que a gente foi conversar, ela falou assim, mãe, mas também dinheiro foi feito pra gente gastar. Falei, epa, essa mentalidade, essa crença não vai dar certo, Heloísa, você vai quebrar igual sua mãe já quebrou. Amiga sua louca. Aí eu fui explicar pra ela, mãe, tudo bem. Fui falar de valores, que às vezes você fala, seu filho não vai entender. Minhas meninas, claro, elas são assim. E a Helena, ela fica assim, mãe, às vezes eu vou falar assim, gente, esse final de semana vamos dar uma maneirada. Aí diz ela, mãe, a gente tá pobre? Ai, mãe... Eu falei, Helena, você não sabe o que é ser pobre, minha filha, enfim. Mas é bem interessante. Aí elas ficam falando, mãe, é caro? Aí eu falo assim, Heloísa, isso aqui não tá no budget agora, não tá no orçamento agora. É caro quanto, mãe? Eu quero saber de dinheiro. Aí eu falo pra elas, nossa, mãe, é mesmo. Tá caro. Então, assim, e hoje você... Sabe, eu envolvo muito as minhas meninas. Quando a gente começou o nosso negócio na Amazon, que eu e meu esposo decidimos empreender junto, né, nesse modelo de negócio, abrir as empresas, a gente conversou com as meninas. Inclusive, foi uma ideia trazida pela Heloísa. Uhum. Ela falou, pai, a gente vai fazer muito dinheiro com isso. E aí, foi uma ideia trazida por ela. A gente ficava até 11 horas da noite, meia-noite, na rua procurando produto. E elas ali dentro do carro com a gente, garrada, e vamos embora, vamos pregar etiqueta, vamos não sei o quê. Então, nos primeiros anos, sempre foi assim. E assim, elas envolvidas em tudo. Então, uma coisa que eu aprendi, que faz com que minhas filhas valorizem tudo, toda a nossa conquista, é elas fazerem parte do processo, sabe? E aí, o meu processo também de construção, porque, por exemplo... às vezes tem mulher que fala assim, não, porque... E aí tirar a carga de você, né? Por Sim. exemplo, que a gente tá falando de mulher sobrecarregada. Porque se tá todo mundo envolvido no negócio, pode ser que o seu negócio não dê. No meu negócio, por exemplo, não dá para eu envolver todo mundo, eu trabalho numa coisa diferente do meu marido. Mas quando você vai pegando uns pedacinhos aqui, outra ali, eu já me senti muito sobrecarregada, porque eu trabalhava demais em casa, com as crianças, com o meu projeto, com o meu negócio, e o Simão chegava em casa e via tudo por fazer, casa, essas coisas, e ele reclamava comigo e eu ficava, você não tá vendo o tanto que eu tô fazendo? Ele, não tô, não dá pra ele ver, não dá pra ele ver. E aí eu não conseguia, porque é muito diferente, assim, às vezes ele não consegue ver e o homem vai valorizar muito dele. Ele vai valorizar mais o trabalho dele. Ainda mais, acho que a pessoa, né? O ser humano, talvez. Ainda mais quando o dele é o que sustenta a casa. Esse é um outro embate. Por isso que eu gosto de trabalhar com o meu, né? Trabalhar com o meu, mais assim... Com o seu marido? Sim. Ou trabalhar também? Trabalhar com o meu e trabalhar também. Mas assim, o que eu quero te dizer com isso? Até mesmo em relação a, por exemplo, no último ano, desde o ano passado, eu falei, vou focar nas minhas especializações. Eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou tal. E aí eu esclareci isso, tanto na minha casa. Tanto é que, por exemplo, tem dia de domingo que eu estudo olha, eu vou estudar, eu fico 6 horas estudando.
Às vezes, meio de semana. Olha, eu vou estudar. Eu fico por 2, 3 horas estudando. Comigo também. Eu já pedi pro Simão, leva os meninos que eu preciso gravar. Isso. E aí eu falo com as meninas e explico pra ele. Tanto é que, às vezes, um final de semana, como eu vou passar o dia em treinamento, em evento, em curso, o Ademir já fala, olha, sua mãe vai chegar cansada, a casa tem que estar assim... Todo mundo tá alinhado, as meninas estão alinhadas. Os meninos adoram quando eu vou pro evento. Sim. Porque o Simão faz eles... eu fico chateada, eu falo, nossa, quando eu tô aqui, você não faz essas coisas, eu quero também participar. Toda vez é isso, eu fico de lá vendo, poxa vida, que sacanagem, eu queria estar aí. Mas, esse é um outro ponto que a gente tinha que discutir e pensar, que a gente já tá indo pro final desse podcast, mas... Porque nem todo mundo trabalha junto. Não. E eu não quero ter que trabalhar junto para ele valorizar o meu trabalho. Mas é isso que eu ia falar, e assim, é pauta para um outro episódio que a gente pode falar sobre trabalhar junto com o esposo. Por quê? Porque é isso que você falou. Como ele estava no... Hoje eu sou só a head da empresa, eu só gerencio, né, as empresas. E aí, como ele está muito no operacional, vai no contact, no busque, não sei o que, e faz e... Eu falei pra ele, você acha que eu não tô fazendo meus 50%? Porque os 50% que eu faço é sentada atrás de um computador, é sentada resolvendo coisas de banco, é sentada falando com contadora. E essa parte pra você não tem graça. Você não faria essa parte, essa é uma parte que você não gosta de tomar conta. E eu tomo conta. Só que você, como você não vê, e você faz questão de não ver, pra você é como se ela não existisse. E como ela não existe pra você, exato, significa que eu não faço. Então, quase teve término de casamento também sobre essa questão. Porque você é desvalorizada. Sim, eu sou desvalorizada. E aí eu tive que me posicionar. E eu falo, hoje eu atuo como terapeuta, como mentora de mulheres, e aí eu estou com ele na gerência das empresas, porque ele fala, não, se você não cuidar disso aí, quebra. A empresa acaba, né? Para de girar. Ele não sabe, assim, qual cartão usar, não sabe. Então, assim, eu tive que me posicionar muito, teve que ter muita forja ali. Só que muitas mulheres têm medo de se posicionar por acharem que são egoístas. Sim. Que vai se tornar egoísta, e não é. A gente precisa desse posicionamento. Isso daqui é muito profundo. É por isso que muita mulher trabalha. Porque a identidade dela, eu sinto que eu tenho valor quando eu produzo, e produzir para ela não é ficar em casa cuidando de casa e de criança. Produzir para ela não é isso. Então, não é que eu trabalho porque eu quero. O motivo pelo qual eu trabalho é porque ele não me valoriza, ou eu não me valorizo, ou eu não me sinto valorizada por ele, porque eu não faço o dinheiro. Esse é um outro ponto. E aí entra na questão da identidade e na conexão que eu falei pra você, que é bíblica. Mas isso também não quer dizer que quem fica em casa é valorizada. Não é valorizada, é o que eu falo, é tudo tão distorcido, e a gente tem que buscar mesmo esse conhecimento e falar, porque tem mulheres que falam assim, mas agora é tarde demais pra mudar. Não é, gente. Não, ok. Não é. E tem mulher que fala assim, pau que nasce torto não se endireita. Para com isso é crença limitante. Porque é o seguinte, a questão de você ser valorizado ou não vai mudar, ainda que você faça mais dinheiro. Não vai. Experimente. Fazer mais dinheiro do que ele. Ele vai se sentir ressentido, e ele também vai. Aí ele vai te desvalorizar. Aí ele vai falar, você tá se achando porque isso. Então, não é associado ao trabalho que traz a rentabilidade. Só que isso começa com nós. Se nem eu acho que eu tenho valor, caso eu não esteja rentabilizando, por que eu vou me posicionar de modo que o outro enxergue valor? Se eu aceito piadas, é vida boa. O que foi que o Ademir falou uma vez? A Marjorie não trabalha mais não, ela só fica lá no computador, você falou? Nossa, gente, não, a Marjorie quase não tá trabalhando mais nas lojas não, ela só fica lá cuidando das coisas do computador. Eu olhei assim, eu falei, então eu posso sair? Não, então deixa eu desmaiar uma semana aqui. É tipo isso. Enquanto você mesma, né, se posiciona do jeito de não ter valor, de ele não poder te ver sentada, de ele não poder te ver descansando, de você não querer mais e não se envergonhar por isso. Quero mais sim. Por quê? Não posso querer? Quero mais. Quero mais. Tenho uma vida boa, muito obrigada, inclusive. Vamos para o próximo nível. Stop, para o próximo nível, e quero mais. E não se envergonhar
por isso. Querer mais, quero sim. Então, é por isso que tudo começa na gente e é por isso que vem essa cobrança. Putz, estou me sentindo cobrada. Vai ter que mudar o olhar para parar de se sentir cobrada e entender que essa cobrança deveria ser autorresponsabilidade, e se mesmo assim o outro não mudar, aí a gente só vai saber se a gente der a chance para ele mudar. O que acontece é que nem é justo eu dizer se ele vai dar certo ou não, se ele vai assumir a casa ou não, se ele vai ser mais ou não, se eu sequer dei a chance para ele. E essa chance não é de uma semana, um mês, 2 meses. Essa chance é de uma mudança, de uma adaptação de uma vida inteira que vocês se propuseram a ter uma relação. Isso vai acontecer com o tempo, inclusive você. Inclusive você. Você sabe ser essa dona de casa? Você sabe ser essa esposa? Você sabe ser essa pessoa que você quer ser? Não sabe. Você não sabia antes, então você vai aprender também. Então esse ajuste, às vezes, há uma cobrança do outro que nem é justo você cobrar se a sua família vai saber viver daquele jeito, né? Uma vez você falou, ele só sabia ser marido no Brasil, quando chega aqui ele não sabe mais ser marido. Ela não sabe. No segundo episódio, se vocês não assistiram, assistam. Você não sabe se você vai ser uma mulher diferente, uma esposa diferente. Isso vai causar conflito, isso vai causar estranheza, mas o fato é que vai querer mudar, então vai ter que começar por você, e aí muda o posicionamento, muda o tipo de conversa, o nível de cobrança, o nível de aceitação, de postura, de posicionamento. E observa também se você não está vivendo um ciclo de... Eu vou te dizer uma coisa. Você não quer ser frágil. Você não é frágil. Nós não queremos ser frágeis. Uhum. Nos colocar nesse lugar de fragilidade é tirar toda a nossa essência. Isso daqui eu falei pra Marjorie, sabe por que é tão difícil ser feminina? Porque a gente não tem referências. Eu tenho 2 referências de mulheres próximas de mim, que eu não quero ser igual. Uma, minha mãe. Eu quero muito ser sábia, inteligente, sagaz. Só que a minha mãe é a guerreira. E de lá eu já vim. Não volto mais pra lá. Ela é a guerreira, a mulher que joga aqui nos meus peitos e que é mais macho que qualquer macho. A minha mãe é essa pessoa e eu não quero mais ser a mulher guerreira. E a outra pessoa é a que acha que a fragilidade é a arma e ela transformou essa tal da fragilidade em manipulação. Ai, tadinha de mim. Ai, misericórdia. Não tô conseguindo ler. Me ajuda. Ai, não sei. Não dirijo de noite. Ai, ela fica no papel de fraca e não de frágil. E aí eu fico assim, mas é isso aqui que a gente é o que temos? Deus, não é um papel. Que me livre. Não. Aí eu olho pra essa mulher e falo, misericórdia, eu não quero. Aí eu olho pra outra, então tem que ser assim? Assim eu topo mais. Então, assim, a gente não tem a referência. As pessoas confundem feminilidade com fragilidade, né? Com fraqueza. Não falo nem de fragilidade, porque fragilidade a gente usa, mas é uma coisa muito... Com fraqueza, com ser fraco, com ser manipulador. Dependente. Eu vou ter que conseguir, então eu não bato de frente porque eu não tenho essa força, então eu vou manipular, eu vou fingir, eu vou mentir, eu vou omitir. Quando você pode ser sincero, doce, honesta, inteligente, sincero, todas as cartas na mesa. Eu quero isso. Ah, mas você só quer isso por causa da amiguinha. E se for? Acho massa, quero mesmo. Acho que a amiguinha é legal. Eu gosto de ser como ela. Qual o problema de eu querer ser isso? E aí, lá, ele me ridicularizando, eu não vou, topa, faz, vai junto. Qual o problema de eu querer ser igual a Marjorie? E daí? Eu acho que é um problema você querer ser frágil, porque não é por esse caminho, você é muito forte. É você que vai gerenciar, é você que vai administrar, é você que vai organizar o seu lar, é você que vai demandar as tarefas, é você que vai acordar antes da sua casa, é você que tem essa destreza, essa sabedoria, é você, isso é em você, isso tá com a mulher, isso está no gene, no Nasceu DNA. junto. É aqui, ó, tá no seu sanguinho, minha filha, você não dá conta, então assim, fragilizar uma mulher, eu não vejo que é por este caminho. Eu não sinto que é por este caminho. Anular uma mulher, também não vejo que é por esse caminho. Agora, eu sinto que é algo assim que realmente tem prejudicado muitas mulheres.
e aí que eu ia dizer, você tem que tomar muito cuidado se você não tá nesse ciclo, né? Porque você tá no degrau, você tá querendo o próximo degrau, você tá nessa cadeira, você tá querendo a próxima cadeira, você tá vivendo uma fase, tá querendo a próxima fase, você mal pariu, você já tá pensando em voltar pro trabalho, você mal descobriu que tá grávida, você já tá pensando em como vai ser o pós-parto. Gente, vive os 9 meses, vai se preparando com o tempo. Só que você tem que ver também se você não tá presa em um ciclo de quê? Não, deixa eu ignorar essa minha fase e olhar para a próxima que eu poderia estar vivendo e que eu desejo estar vivendo, mas ignorando essa próxima fase. Deixa eu te dizer, se você não passar essa fase, você não chega na próxima. Aí você vai ficar doente emocionalmente, Capenga, xoxa, manca, enfim, mas você vai ficar doente emocionalmente, se sentindo cada vez mais ansiosa, cada vez mais frustrada, porque você está sonhando com uma fase que você está sonhando muito com ela, mas ela nunca vai chegar. E aí é o que eu falo, o problema hoje em dia não é nem tanto só a ansiedade, é a ansiedade somada à frustração. E a frustração vem com a falta de ação daquilo que precisa ser feito para vencer a fase de hoje, para alcançar a próxima fase. Então, esses dois somados doença emocional na certa. É que a gente não quer aprofundar. Não quer, e aí é o que eu vou falar. Às vezes você tá presa no ciclo de quê? Deixa eu ignorar tudo que eu tô vivendo aqui, porque tá muito ruim, deixa eu dar de doida, e ficar sonhando com a próxima fase, e ficar falando que eu sou frágil, e ficar falando que eu sou sobrecarregada, e ficar falando que a minha vida é muito ruim, porque o sistema, porque não sei o que, não sei o que. Olha pra sua realidade hoje, para de olhar pro sistema, para de olhar pra fase da amiga, para de olhar pra próxima fase, olha pro seu hoje, pro seu agora. E eu falo pras mulheres, o que você controla? Ah não, mas o outro, você não controla o outro. O que você controla, o que você tem feito por você. Toda a energia que você está se dedicando a mudar o seu esposo, ela vai ser em vão. Ela vai ser em vão. É porque essa você combina com esse tipo de esposo. Sim, quando você mudar, ele vai ser obrigado a mudar, porque ele vai falar, ou eu saio do lado dessa mulher, porque ele não vai te suportar, não vai suportar a sua grandeza, ou ele falou, eu tenho que mudar, porque olha essa mulher que ela se tornou e eu não sou mais homem para ela. Ele sai, e aí que vai-se embora. Sim. Então, assim, cara, sabe? Olha pra você. Assim como já aconteceu com você também. De você sentir, caramba, o meu marido, ele tá indo pra lá. Se eu não for junto, vai acabar. Então, é isso. Não tem jeito, é isso. Eu quero que vocês tragam, coloca aqui, gente, por exemplo, se vocês têm um exemplo, pra mim, mulher feminina é fulana de tal, é minha mãe, é minha avó, não sei, às vezes você tem alguma referência. Coloca aqui pra nós. E se for alguém pública, coloca também, que eu quero ir lá ver. Olha, eu falo assim, hoje a gente tem várias referências que você pode se inspirar, que você pode, enfim, modelar. Tem muitas pessoas assim que você pode modelar, sabe? Mas sempre quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu sempre falo pro meu marido. Pare de ouvir o que as pessoas dizem e passe a observar o que elas fazem. Pare de ouvir. Ah, é porque Carol Marçal, mulher, eu acho aquela mulher muito feminina, muito doce, um exemplo de mulher e mãe. Mas a realidade que ela está vivendo hoje não é uma realidade possível para mim. Não, então, entenda, muito bem. Você entende? Então, assim, admiro. É a fase que ela tá. Sim, é a fase que ela está. Eu quero viver aquela fase dela? Talvez eu nem vá viver, não é uma fase que eu quero viver agora. Então, você entende que tem acontecido muito, Thelma. A incoerência, as mulheres sofrem porque elas estão vivendo a incoerência entre aquilo que elas querem ser, aquilo que elas querem viver e aquilo que elas querem alcançar. E não é uma vive. Incoerência e não vive. Deixa eu te falar. Nem uma fase, nem outra, nem uma coisa, nem outra. Carol Marçal parou de trabalhar depois que o marido atingiu liberdade financeira. Sim. Todos esses caras tiveram a mulher trabalhando. Ah, que a mulher tem que parar de trabalhar. Depois que eles estouraram, depois que eles chegaram lá. Então pode não ser a sua realidade hoje e nunca. Porque mulher de homem, outlier, mulher de homem que é lá em cima, é mulher de casamento de fim de semana. Você aguenta? Não acha que é um homem... Outro dia eu tava vendo. Presente. Eu vou falar essa última coisa que a gente já tem que encerrar. Uma amiga minha fala, sei lá, alguém falando na internet assim, que o marido, eu queria que o meu marido se abrisse mais comigo. Aí a esposa perguntou, o terapeuta falou, mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter mais conexão, porque eu acho que a gente tem que ter mais isso. Ele,
O que você espera de um homem? Porque um homem, pra ligar pra você e ficar falando das emoções dele, ele não vai ser o cara provedorzão que tá com a cabeça lá no... Não você vai. aguenta marido assim? Porque tem mulher que quer marido grudado nela, Deus me livre. quer marido pra cima e pra baixo, quer saber cada vírgula que o cara faz. Esse não vai... Você acha que o Pablo Marçal fica ligando pra ela? Inclusive, ele já até falou, né, que tem almoço que ela fica falando, você se diverte mais com seus amigos do que comigo, que ele falou, né, isso. Então, os desafios são os mesmos. Qual tipo de homem que você quer também, né? Mas é isso. Eu acho que eu já falei tudo, nós já falamos bastante. Olha, teria mais coisas para eu falar, mas uma coisa que eu, assim, alguns conselhos, como mulher, como terapeuta, como mãe, como uma mulher que tem uma agenda cheia, uma demanda cheia, eu vou te dizer, tenha clareza da fase que você está vivendo agora, almeje o próximo passo, mas foque no agora, o que eu posso fazer agora para chegar naquela próxima fase. Chegou na próxima fase? Beleza, eu vou viver a realidade dessa fase. Eu quero outra fase? Ah, tá. Para eu chegar na outra fase, eu tenho que fazer isso no agora. No agora. Não é deixar para viver quando você chegar lá. Foca no seu agora. Contempla o seu momento. Contempla o seu presente. Olhe para você. Sabe? A vida, as pessoas falam assim, eu quero mudar de vida, eu quero mudar meu casamento. A vida é você. Você é a vida. A vida é você. A sua vida não vai mudar se você continuar a mesma pessoa. O seu casamento não vai mudar se você continuar a mesma pessoa. A sua maternidade não vai mudar se você continuar a mesma pessoa. O resultado do seu negócio não muda se você continuar a mesma pessoa. Ai, mas aí é a culpa que cai sobre mim. Não é culpa, isso é liberdade. É libertador, está nas suas mãos o poder de cocriação da sua vida. O próximo capítulo, a próxima fase que você quer viver, você tem o poder de escrevê-la. Deus te deu esse poder. É o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Escolha, escreva e peite ela e honre ela sem fardo. Para de querer desejar e quando você chegar, você ficar, ai, porque eu sou frágil e tá pesado pra mim. Você não quis. Você não quis? Vamos ter clareza, vamos ser coerente. É tão lindo uma mulher coerente. Entende? Eu sou mãe de adolescente, mas há 15 anos atrás, eu não pensei nisso. Eu não pensei que eu tinha que estudar primeiro. Hoje, eu tenho que pagar um preço. Eu quero me especializar, eu quero ler tantos livros. O que eu não li na minha juventude, eu tô lendo agora. Aí eu tenho escolha, ou eu continuo uma mulher burra, sem conhecimento, ignorante, sem credibilidade, sem ter sucesso profissional, que é uma coisa que eu gosto, que é importante pra mim, entendeu? E vou ser infeliz pelo resto da vida. Qual é a escolha? Qual é o próximo capítulo que você quer viver? Saia desse lugar de vitimismo. Ele não vai te ajudar, ele vai te escravizar cada vez mais. Você não nasceu pra ser frágil. Nós não fomos criadas pra ser frágeis. E para de fazer de doida. Seja coerente. Bom, mas também eu escolhi, eu não quero nada desse negócio de sucesso financeiro. Meu negócio aqui é fazer peta de tarde, meus meninos comer e eu ficar aqui tomando café, agradando meu maridinho o tempo todo e tô me lascando se vou ter sucesso financeiro ou não. Assume seus B.O. Para de ficar seguindo, olhando e criticando a outra. Assume seus B.O. Para de querer a vida que você não quis. Você não quis essa vida. Por que você quer o sucesso da Carol Marçal se você não quis essa vida lá atrás? Seja coerente. Seja coerente. Falta coerência. Nós sofremos e nos tornamos vítimas de nós mesmas. Sim. Porque nos falta coerência, autorresponsabilidade, assumir o nosso posicionamento, os nossos quereres. Entende? E não é pra rejeitar a vida do outro também, né? Porque aí a galera fica com raiva, deixa viver, né? Acho massa, eu falo, acho massa a mulher que faz isso. Sim, acho massa. Nossa, incrível. Nossa, eu escolhi só ser dona de casa, amassar pão, fazer minha própria manteiga. Uau, que incrível. Arrasou, entendeu? Espero que esteja legal. A minha manteiguinha é comprada lá no Costco, mas tá ótima, tá linda. Compra da melhor, paga mais cara, que eu trabalho pra... Eu escolhi esse game, não quer dizer que esse game não presta. Você tá entendendo? Só escolhi diferente. Sim. E aí não adianta eu escolher e você ficar de olho no outro. Então, gente, saia desse lugar de vítima, tá? Você vai ver, quando você assumir não a construção, né? Mas esse poder que foi te dado de cocriação, de domínio próprio, você vai ver e dar novos significados, você vai ver que as coisas se tornam mais leves. Não significa que vai ficar mais fácil. A minha rotina não é fácil.
Ontem eu estava falando isso com a Thelma. Era 8h40, eu estava sentada na minha cadeira do escritório, trabalhando, entendeu? Pode ser que você não queira essa vida. Pode Sim, ser que você é o que eu tô falando. A vida mágica, credo, Deus me livre, quero não. Sim, exatamente. E aí, o quê? Cara, mas eu tô feliz com o meu processo. É o game que você escolheu jogar. Coerência, tá? Coerência. Coerência. Saiam desse lugar de vítima, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Não vai facilitar pra você. Vai dificultar. Vai. E assim, pare de olhar para as pessoas que fazem parte da sua vida como rivais, sabe? Tipo, meu marido... Competidores. Eu falo isso muito pro meu marido, a gente falou sobre isso no segundo episódio, não vou repetir, mas assim, às vezes a gente também precisa parar de estar armada, como diz a Thelma. Solta a arma. Larga a faca, entende? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mas eu quero saber, de verdade, o posicionamento de vocês em relação a isso. Em que vocês se sentem sobrecarregadas? Ou por que vocês acreditam que a gente se sente desse jeito, tão sobrecarregada, né? Mas outra coisa, falei aqui mais uma vez e etc. Eu trago muito a autorresponsabilidade, porque se a gente for esperar a mudança de homem, minha filha, se a gente for esperar a mudança do outro, a gente padece. A gente se torna escassa mesmo daquilo ali. Uhum. Então, assim... não espere seu marido mudar, não. Entende? Porque eu tenho que empurrar esse marido. Fia, muda você. Se ele não quiser te acompanhar, aí você tem que deixar pra trás. Fazer o quê? Então tá, beijo pra vocês. Até o próximo. Nos vemos no próximo episódio.